Olha, eu aqui de novo, professora Kátia, de História da Arte, para falar hoje de um tema que eu acho assim muito bacana, gosto muito de trabalhar, que é a arte moderna, ou também chamada de vanguardas europeias, que está nessa virada de século XIX para o XX e que tem tudo a ver com os últimos encontros que a gente teve, com as últimas discussões que nós estávamos fazendo, com as mudanças que estão acontecendo nesse período. E a primeira pergunta que cabe, e que já é colocada aí no título do capítulo, o que é ser moderno? Então, por que essa arte vai receber o nome de moderna? Porque agora é considerada a sociedade moderna. As pessoas estão se sentindo modernas? O que tem acontecido? O que significa ser moderno? O que está por trás de tudo isso? Bom, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é em relação ao termo histórico. Até porque, historicamente falando, já passou a Idade Moderna. No século XX, já estamos na Idade Contemporânea. Lembrem-se, em 1453 é marcado o fim da Idade Média, com a tomada de Constantinopla, e então o início da Idade Moderna, que termina em 1789, com a Revolução Francesa, e o início, então, da Idade Contemporânea. Por que um século e pouco depois que a gente vai ter uma arte moderna? Por que ela não está acompanhando os períodos históricos? Existe um motivo para isso. Vamos ver aí o que tem a ver com essa questão. Olha só que bacana quem aparece para a gente aí. O grande físico Albert Einstein. Ele está no início do século XX, desenvolvendo seus estudos, entendendo que tudo que faz parte do nosso mundo é composto de matéria e que também nós temos a teoria da relatividade. Até a questão do tempo é relativa, ou o tempo é relativo, não é nem até a questão do tempo, o tempo é relativo. E outras coisas mais também são relativas. Então, é moderno tudo o que está acontecendo nesse início de século XX como reflexo de mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças culturais e, consequentemente, mudanças artísticas. Esse início de anos 1900 vai ser marcado, então, por essa modernização na arte. Essa modernização da arte é o que a gente chama de os ismos. Ismos, entre aspas. Por quê? Porque esses ismos estão ligados aos nomes dos movimentos. Primeiro, modernismo. E dentro deste modernismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, abstracionismo, todos esses outros movimentos que a gente vai destacar ao longo dos nossos próximos encontros, que acontecem concomitantemente, mas com ideias diferentes. Mas estão todo mundo na mesma caixinha. Por que eles estão aí, todo mundo na mesma caixinha? Com certeza, porque tem características próximas, porque estão interligados, porque têm relações. Bom, vanguarda. O termo é um termo retirado, trazido, lá do contexto militar. Avant-garde, em francês, é o pelotão de frente que vai, numa guerra, numa batalha, ser o primeiro a dar a cara a tapa. E as vanguardas europeias, a mesma coisa. Elas vão abrir caminho para tudo que vai vir depois, inclusive a arte que a gente faz hoje. Só é possível hoje termos uma liberdade artística tão grande quanto temos porque as vanguardas fizeram o seu papel. Conseguiram aí trazer essas novidades que esses homens e essas mulheres buscavam. Bom, eu tenho que destacar, e eu gosto muito dessa obra, que é A Fonte, do Marcel Duchamp, mas não está escrito Marcel Duchamp aqui, professora, está escrito um outro nome. R. Mutt, R. Mutt. Ele usou um pseudônimo. Claro, a gente está vendo aqui uma afronta aos que acreditavam que a arte era aquela arte acadêmica. Nós estamos vendo uma revolução de ideias. E isso não vai, a princípio, ser muito bem aceita. E o Duchamp
a princípio coloca aí um pseudônimo, utiliza um pseudônimo. Depois ele passa a usar o seu nome mesmo por trás das suas obras. E por que para mim essa obra é tão fantástica? Exatamente porque é um objeto cotidiano. O Duchamp foi lá numa loja de materiais de construção, comprou um urinol e mudou de significado esse urinol. Por quê? A gente vê que a forma com que ele está sendo colocada é de cabeça para baixo. Percebam aqui a instalação, o encanamento, que deveria estar aqui na parte superior para receber a água e então dar a descarga. Dar a descarga no quê? Nos excrementos, naquilo tudo que o corpo elimina e que não serve mais. Então, na sua função principal, esse objeto, esse urinol, ele tem a função de eliminar, jogar fora tudo que não serve para o homem. E agora, quando Duchamp coloca isso numa exposição virada de cabeça para baixo, com o nome A Fonte, ganha uma nova interpretação. O que é a fonte para nós? A fonte não é aquele lugar onde nós vamos buscar os nossos desejos? Ou, mais simples que isso, vamos buscar água? A fonte traz água para as pessoas, água limpa para o seu consumo. Então, ali já tem uma mudança de perspectiva, já tem uma nova interpretação. E se a gente for mais adiante, a fonte dos desejos, a fonte de inspiração, a fonte de novidades, a fonte, tudo aquilo ali, ó, que brota e que dá então vazão aos nossos ideais, às nossas ideias. Bom, esses vanguardistas, esses artistas aí que vão participar desses movimentos, que vão desenvolver esses movimentos, eles estão declarando guerra e estão sendo o pelotão de frente que vai trazer as mudanças, que querem deixar para trás o que é velho, o que é ultrapassado, o que é conservador. Eles querem valorizar o que é moderno. Mas tem um caminho, não é do dia para o outro. A gente tem falado isso há muito tempo. Primeira coisa que tem que ser feita é a relativização ao Einstein daquilo que é considerado belo. Ao longo da história da arte, o belo foi se modificando. Lá na antiguidade, os gregos e os romanos entendiam certos conceitos como belo. Na Idade Média, a igreja determinava o belo, a beleza, de outra forma. No Renascimento, isso muda. E isso vai mudando ao longo do tempo. Estamos aqui no século XIX, vigente aí o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, daqui a pouquinho já o impressionismo e a arte acadêmica ou as academias de belas artes, os salões oficiais, aqueles que premiavam os melhores trabalhos, aqueles que diziam como deveria ser feito, estava dizendo, para ser belo, tem que ser uma cópia da natureza. E uma cópia, então, fiel. Aqui a gente vê o estudo anatômico das personagens, das mulheres, o estudo aí sistemático dessa natureza que vai ser representada, o estudo geométrico de planos, plano da frente, plano do fundo, tudo isso, então, muito bem executado. Isso é belo academicamente. E agora a gente muda, a gente vê que para ser belo não precisa mais ter aquelas regrinhas, seguir aquelas regrinhas. A gente pode entender o belo agora como outras formas de fazer, outras formas de entender o belo. Na beleza modernista, então, a gente tem uma libertação da cópia. Eu não preciso mais copiar a natureza para fazer arte, eu não preciso mais copiar a natureza para ter uma arte considerada bela. Nós temos aqui alguns poucos elementos que nos remetem à naturalidade desses corpos, mas outros elementos não naturais, não reais, não aí convencionais. E por isso, a beleza modernista abre uma infinidade de possibilidades para o artista. Aqui o tema é o beijo. Eu posso representar esse tema, o beijo, em várias possibilidades, a partir do surrealismo, a partir do cubismo, a partir do expressionismo e todos os outros ismos.
Então, essa beleza modernista está ligada a essas infinitas formas de fazer, a infinitas possibilidades. Percebam a abertura à mudança. Tudo isso acontece num mundo que está também se modernizando, se acelerando, fazendo aí com que as pessoas tenham acesso a cada vez mais tecnologias, equipamentos, tudo que vai fazer com que seja, então, considerado moderno. Podemos destacar, nesse conjunto de mudanças que fazem parte da segunda revolução industrial, a câmera fotográfica portátil. A gente está falando da fotografia há um tempo já e como que isso revoluciona a forma de ver o mundo. A locomotiva elétrica e o aeroplano, importantíssimos aí no aumento da velocidade, tanto do transporte de produtos quanto de pessoas e também das comunicações. Cada vez mais rápido as pessoas conseguem se comunicar. E mais rápido ainda, a partir do uso do telégrafo, que com linhas de transmissão vai fazer primeiro a comunicação de mensagens, mas mensagens codificadas a partir do código Morse, e com o avanço disso, o telefone vai dar aí abertura para as mensagens que não precisam mais ser codificadas. As mensagens com todas as palavras, com todos os recursos que são necessários aí, a mensagem falada. Isso tem uma ligação com o desenvolvimento do rádio também, claro, os boletins informativos que são transmitidos pelo rádio, mas não só isso, o desenvolvimento da arte relacionado com a música, relacionado com o lazer, relacionado aí com diversos aspectos da vida cotidiana e da individualização desses aspectos. Junto com isso, o desenvolvimento dos primeiros carros, que também faz com que cada indivíduo agora tenha possibilidades maiores. É claro, a gente não pode deixar de observar, é impossível passar por esse conteúdo e não falar das grandes desigualdades sociais que esse período traz. A gente precisa se lembrar sempre que essas tecnologias elas não chegam de igual forma a todas as pessoas da mesma sociedade. Para alguns, chegam mais rápido, as pessoas da elite, para outros chegam mais devagar, as pessoas do povo, né, com menos condições. E isso reflete na arte. Bom, esse rompimento com o acadêmico, quando a gente fala, é exatamente o rompimento com essas ideias aqui do neoclassicismo. O neoclassicismo era a base da pintura acadêmica. Também foi chamado de academicismo exatamente por isso. Existia uma forma de pintar que buscava fazer, que a gente acabou de falar, copiar a natureza. Aí o romantismo já começa a dar uma modificação aqui. Por quê? Porque a gente já tem uma subjetividade embutida nesse romantismo. E essa subjetividade, então, já começa a trazer algumas mudanças para a arte. Mais mudanças ainda vão acontecer com os temas modernos. E esses temas modernos estão muito relacionados com o realismo. O realismo é essa forma de pintura, de esculpir e até de construir, que se baseia na realidade social, na realidade desse mundo urbanizado, moderno e tecnológico, mas que, mais uma vez, não deixa de trazer a desigualdade social como tema. Aqui o Gustavo Courbet vai mostrar um pouco do trabalho pesado, braçal, sem nada de idealização, sem nada de romantização que essas pessoas, que essas figuras humanas estão desenvolvendo. Além disso, a fotografia, que a gente já comentou várias vezes, é um recurso muito moderno e tecnológico para a representação das realidades. O Manet, Edouard Manet, que a gente já falou dele, no impressionismo, no pós-impressionismo, no neo-impressionismo, ele está aqui de novo. Por quê? Porque ele vai ser aquele primeiro que vai trazer esses temas modernos para sua pintura e a forma de fazer isso também. Por quê? Ele começa a perceber como que
a incidência da luz nas figuras e nos objetos se modifica de acordo com a forma com que ela é representada. E aí, então, ele abre caminho para a pintura ao ar livre, que vai ser muito bem trabalhada por quem? Pelos impressionistas. Não só os impressionistas, mas também os pós-impressionistas. Eles têm essas novas formas de fazer arte, científicas, com o estudo da luz, com o estudo das cores, com o estudo, então, bem elaborado daquilo que eles querem fazer, mas uma pintura ao ar livre, uma pintura que busca a essência luminosa da natureza. Eles começam a ser já independentes desses salões oficiais. Tudo isso buscando pintar e explorar novos meios compositivos para os quadros. Não mais aquela configuração obrigatória que se colocava pela academia. Tem um entendimento racional ou também emocional. Percebam já essa liberdade acompanhando. Aqui um quadro do Claude Monet, não confundam com Edouard Manet, este é o Claude Monet. Banhistas na Grenouillère, gostaram do meu francês? Eles já mostram aí um pouco a diferença luminosa dessa paisagem, essas pinceladas mais soltas, a composição das cores separadas, não mais misturadas na paleta, diretamente na tela. Então, essa nova forma de fazer arte aparecendo aqui no quadro do Monet. Avançando tudo isso, nós temos os pós-impressionistas. E quando a gente fala de pós-impressionismo, a gente sempre destaca o Van Gogh, porque ele tem aí uma marca muito forte para esses movimentos que vêm depois. Nós já comentamos isso. Ele é o Van Gogh, aquele que vai influenciar o expressionismo, o Cézanne, o cubismo, e o Gauguin vai influenciar o fauvismo. Todos esses movimentos, expressionismo, cubismo e fauvismo, movimentos de vanguarda europeia, movimentos aí da arte moderna, que vão reunir essas mudanças que a gente está comentando. E aí o quadro do Van Gogh, esse que eu destaquei para vocês aí, o retrato de Père Tanguy, ele tem tanto nas suas pinceladas essas mudanças, já aí nesse formato que ele faz, mas também como o fundo, essa composição visual que ele faz no fundo, colocando aqui vários elementos que a gente pode entender como outros pequenos quadros compondo o fundo da sua tela.